Bom dia, começamos mais um programa 3 das 11. Aqui você já sabe que o nosso conteúdo é muito interessante. É um conteúdo para você, para sua família, para o seu vizinho. É sempre muito agregador porque são temas atuais e inspiradores que a gente trata com muita leveza. Aqui nós somos então em 3 apresentadores, eu, Flávia Vieira, Isa Germano e Gabi Bertoli. Bom dia, pessoal. Bom dia! E como sempre, né? Deixe aqui seus comentários, siga, compartilhe o nosso canal para você ficar sempre atualizado com tudo que está acontecendo aqui e também não deixe de participar pelo Facebook e também pela rádio web do nosso parceiro Piracicaba Hoje. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada, Flávia. É uma alegria estar aqui sempre. Eu já começo aqui falando do tema que é importantíssimo para as famílias, para todos nós, né? Para a sociedade. Quais são os impactos que a exposição excessiva de crianças em redes sociais, em tempos de rede social, né, pode causar? Pediatras alertam para os perigos desse hábito chamado de sharing, que significa sharing, que é partilha, que é compartilhar, por parte dos pais, parenting. Sobretudo, fotografias, dados, né, dos filhos através da internet. Existem avaliações, inclusive, sobre a possibilidade do fenômeno sharing ser uma violação aos direitos personalíssimos da criança, quando os pais, os quais são os guardiões e protetores dos filhos na internet, agem como narradores e divulgadores da vida dessa criança. E nesse cenário surge a indagação sobre a possibilidade desse evento incumbir realmente numa possível violação dos direitos, né, dessas crianças envolvidas. Hoje, no programa, nós vamos refletir sobre os limites da exposição, da hiperexposição ou superexposição infantil, com Érica Fernanda Garcia Berto, psicóloga há 16 anos, especialista clínica em psicanálise com abordagem em família, que já atuou em instituições sociais voltadas para o trabalho com famílias, no combate às violências física, psicológica, sexual, e que atualmente atende como psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que tema, né? Pertinente. Vamos lá. Eu li bastante a respeito e vi que o sharing, pelo que eu li, não está, se baseia mais na quantidade de conteúdo, quando aquilo se torna uma coisa realmente massiva e frequente por parte dos pais, né? Muitas postagens, isso, muitos posts. No ritmo com que se publica. Claro que é o teor também, está atrelado ao teor, mas muito no ritmo. Então, vira um Big Brother, vira um reality quase dessa criança. Uma superexposição, isso, né? Que é a hiper ou superexposição que a gente costuma falar. Na sua opinião, o que tem acontecido hoje, que você tem observado com as famílias, nas redes sociais? O segredo, eu não gosto muito dessa coisa do segredo, porque se fosse segredo a gente não estava falando sobre isso, mas assim, a receita para os pais que estão nos assistindo é o uso com moderação, como tudo na vida, que a gente fala do equilíbrio, pode-se usar, mas com moderação, e até que ponto, né? Mesmo o uso com moderação pode impactar a vida dessa criança, não hoje, mas futuramente. Com certeza, eu acho que tem que ter aí um filtro, né? Um uso com moderação, sim. Acho que cada família pode buscar administrar o uso das redes sociais, né? Dentro das regras, daquilo que faz sentido para cada família. Eu acho que isso tem que ter. Mas em questão de impacto, eu acho que, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente, mas da criança, né, mais precoce, acho que a gente tem que pensar o seguinte, que realmente está exacerbado, né? É muita exposição, muita valorização, né, de youtubers, desse mundo virtual. E esse mundo virtual traz uma ideia meio fake também, de fama e glamour, né? Tudo que está por trás é lógico. A gente sabe que tem um mercado por trás, o intuito de fazer as pessoas se engajarem, né? Essa linguagem aí, num produto, e criar uma conexão, não é isso? Então, assim, mas como que é essa conexão? Essa conexão é emocional. Então, nada melhor do que as crianças para criarem uma conexão com a outra criança, porque isso cria uma identificação. Então, é lógico que o mercado se aproveita disso, né? Para eles é bom. Então, cada vez mais... Só que isso é sedutor mesmo, porque a gente teve essa evolução, né, na mídia. É tudo muito rápido na internet. Então, é algo que se torna meio imediatista, né? É assim, uma ideia falsa de glamour, de que as coisas são fáceis, de que a gente não tem desafio,
né? Quando você vai procurar um vídeo na internet, você procura aquilo que você quer, você vai para frente, você vai para trás. E o que a criança precisa? Ela precisa de atividades que estimulem concentração, imaginação, para ajudar no... Adquirir repertório. Adquirir repertório, ajudar no desenvolvimento de pensamento, linguagem. E aí tem um fator que é muito importante, que são as interações sociais presenciais. Porque nas interações sociais é que a gente aprende a negociar, a esperar o tempo do outro, a contornar alguma situação, a gente lida com frustrações e diferenças e afeto, né? Tudo isso vai construindo e vai desenvolvendo. Se a criança ficar muito presa, muito ligada só nessas relações virtuais e internet, ela com certeza, vai ser um pouco defasada Sendo no desenvolvimento. prejudicada. Vai ser Claro prejudicada. que a criança ela também precisa estar presente, digamos assim, na tecnologia, porque Sim. ela faz parte, né? É o mundo de muito hoje, não dá pra difícil a demonizar, gente, excluir. É. Mas, afinal, quando a gente define criança, Aham. pensando no momento de hoje, no mundo de hoje, né? Com essa tecnologia também fazendo parte e com essa necessidade, né? Do físico, da troca mesmo com um outro colega. Como a gente pode definir o que é criança hoje? O que é ser criança? O que é ser criança hoje, baseado no... Pensando em tudo isso que eu tenho, Aham. entre aspas, né? Aham, Que também sim. ter presença nesse mundo digital É. e também da presença É um dilema. dele, né? É. Físico. né? Exato, é um Físico. dilema. Talvez esteja perdendo um pouco, né? Não sei se esse discurso que eu vou falar agora seja aquela coisa meio saudosista, mas a gente sempre lembra que a gente brincava muito na rua, né? Aquelas brincadeiras faziam parte, é uma alegria e também não só uma alegria, faz parte do desenvolvimento. É claro que a tecnologia também vai fazer essa função, né? A criança pode ver coisas, estudar e aprender através dos vídeos. Mas tem outros conteúdos que expõem muito a criança, que não serve muito para aprender, que é mais uma questão de entretenimento. E aí eu acho que tem que ser o limite, né? Então, Ter esse não teve cuidado, né? ter esse cuidado. Então, Eu por acho que cuidado é a exemplo, palavra. não teve aquele caso, eu não lembro o nome da mãe nem da adolescente, que até fez ela tirar todas as contas. Não sei se ela foi muito rígida, talvez, mas foi porque ela imaginou assim, ela tá recebendo likes, porque ela fez, sei lá, pintou o cabelo, fez tal coisa, falou uma coisa. Você falou isso daí, eu acho que até o pai é uma pessoa mais famosa, eu acho que isso aí teve uma repercussão mesmo. Não tô conseguindo agora lembrar o E nome, aí, mas a gente pode pensar que essas coisas impactam. Vamos pensar em autoestima, né? Aham. Isso impacta até pra gente que é adulto, que já tem uma vivência, às vezes, se a gente tá num dia menos assim, mais pra baixo, aí você posta uma coisa lá ou recebe uma crítica. Agora, vamos imaginar uma criança que ela não tem repertório para ter um discernimento sobre isso. Então, ela tá construindo uma ideia de alto valor baseado o quê? Em likes, em haters. Aqui Porque ela tá tem uma exposta a haters, colocação a sobre cyber- essa bajulação, que eles chamam de bajulação, que eu li, e fala exatamente isso. Quando a gente acaba se hiperidentificando e se autoconhecendo através do virtual. Não é uma conexão real. Não é. E a gente acaba perdendo as referências, A noção. até mesmo quando a gente fala assim, questão, filho, né? Criança até a adolescência. A gente precisa ter uma referência. Quando esse adolescente ele não tem mais essa referência do pai e da mãe, ele vai buscar em outras Esferas, pessoas. E a internet ela abre isso para você. A gente acaba perdendo a nossa identidade. Ontem, por incrível que pareça, minha prima me procurou perguntando se eu poderia fazer um trabalho para ela de um book. Porque eu também sou fotógrafo, né? E porque eu falo que é a minha sobrinha, né? Mas é minha priminha, ela tem 1 ano e ela foi chamada por uma agência para trabalhar como modelo e tal. E ela precisava ou fazer o book, levar o book pronto, ou pagar 2.000 e pouco lá. E aí, isso cai muito no que a gente está conversando, porque muitos pais acham que o seu filho é bonitinho, é engraçadinho, e essas agências, elas pegam isso, né, como Se aproveitam disso. se aproveitam Mercado mesmo, disso para ganhar dinheiro, prometendo um trabalho. Só que daí eu falei para minha prima, né? Falei, olha, isso daí me parece que a agência quer ganhar dinheiro. Falei assim, mas você quer que a sua filha de 1 ano
já comece a trabalhar. Porque É é bem um trabalho. isso. Exato. Bem Né? isso. E aí se ilude, né? Porque acha, eu vou colocar nas redes sociais, vai ser famoso e tal. Gente, quantas crianças aí não sofrem com problemas psicológicos porque não tiveram o espaço da infância? Exatamente. A gente tem exemplos disso, né? Sim. Michael Jackson, Macaulay Culkin. Sofreram muito com isso, né? Eu lembro quando a Carol tinha uns 12 anos, acho que é essa idade, o pessoal falou, a gente tá precisando de crianças pro curta. Daí não ganhava nada, foi aqui em Piracicaba mesmo e tal. E como as pessoas, inclusive a Kitty Menezes, lembra? O Beto, né? Que são eles que estavam dirigindo. Eu falei, filha, se quiser participar, mas ela era só, não era nada de protagonista. Coadjuvante era uma ali. figurante, é normal. Daí eu falei, ela falou assim, vou, não tinha fala, não tinha nada. Daí eu lembro que ela foi no primeiro dia gravar, mas infelizmente no segundo dia o meu sogro faleceu, então ele já estava doente, né? Ela acabou não dando sequência. Mas nunca ela teve a ideia de ser artista e nem eu. A gente foi realmente por uma questão de coisa parceria pontual, com né? ela, com esse Sim. pessoal, né? Algo Que é uma pontual. equipe que a gente conhecia. Mas eu fiquei besta com as mães. Eu me É? sentia assim totalmente fora do lugar. Porque daí a gente ficava lá esperando as mães. Porque meu filho levei pra SBT pra teste, o outro levei não sei o que, não sei o que. Vamos fazer um grupo, não sei o que. Porque elas tinham um desespero e uma necessidade dessa criança aparecer. E o meu objetivo ali realmente era uma parceria com o Beto. Era um Falou, Flávio, tô entretenimento. precisando de jovem, tal, né? De adolescente e tal. E aí ela foi pra vivenciar uma experiência. Daí, sua filha, eu falei, minha filha não tem book, nem fez, não vai fazer. Quando ela ficar maior, achar que isso é pra ela, eu sabia que não era, né? Daí elas tinham uma necessidade de expor os filhos. Boa parte que tava ali. Era uma Falei, expectativa, gente, né, dos pais. mas Tem que eu falo, gente, ver vai isso. indo do lado pro outro, a mãe também não pode trabalhar, E é a né? expectativa do pai, né? O pai da mãe, né? Tem muito Ah, disso, é. né? Porque sabe que igual Tem The aquela Voice, criança que é mais Sim, que é extrovertida, que artística, gosta. é. Ok, E nós temos mas- casos de sucesso. Vamos pensar na Angélica. Sim, Alguns aqui que sim, me vêm à quanto mente. não sim. sofreu. Muitas atrizes que a gente sabe que começaram Sim, crianças na e tá televisão ok. e nós Ah, acompanhamos. Mas aí eu acho que assim, o principal, o perigo é que essa criança cresça acreditando que ela é um personagem, ela é determinado Isso personagem. mesmo. Isso dá um Ela problema se na identidade desconecta depois, dela, como problema de falou. identidade, que é aquilo que a gente estava falando. Aí é que mora o perigo, né? Aí que a E gente é vai pros quadros de inconsciente, pânico. totalmente ignorante da nossa parte. Não é por mal nunca, porque um pai e uma mãe nunca estão pensando em prejudicar. algo que vai prejudicar, mas não tem consciência de que aquilo pode prejudicar. E muitas vezes aquela criança não tem voz. E ela mesma já não sabe quem ela é. Claro, ela é uma criança. E aí esse pai e essa mãe estão lá E quando- achando que estão arrasando. E quando a criança fala, que nem o The Voice, né? Tem o The Voice Kids. Aí você vê a criança de 8 anos, ela fala assim, eu sempre quis fazer isso. A minha Viu? vida toda. A minha vida toda. A vida Eu toda. tô com 35, meus- não sei o que A eu minha quero. vida toda. Os meus 8 Ai, que anos. fofo, 8 Da anos. mesma maneira, quando você vê um adulto que é sucesso, desde criança eu canto. Toda criança canta, desfila, é professor, é normal. É. Isso faz parte. E essa questão da identidade, né, que a Gabi trouxe, ela acaba sendo bastante preocupante também. Porque assim, quando a gente chega na adolescência, é aquele turbilhão de sentimentos, né? É aquela fase que a gente tenta se individualizar um pouco, sair ali da questão com os pais. Faz sentido pra gente o grupo de amigos, porque a gente quer entender quem a gente é. Naturalmente já rola uma crise de identidade nessa idade, né? E aí a gente tem alguns exemplos, então a gente pode pensar nessas pessoas que estão aí no mundo do trabalho infantil, de certa forma, da fama, do glamour, e passam a pensar, né? Quem sou eu? Será que eu sou tudo isso, eu não sou nada? Baseado nos likes. Eu acho que isso traz um grande sofrimento, uma grande pressão. Tem vários artistas, né, que já passaram eu por acho isso. que isso a gente acaba perdendo, né? Ah, Porque criança é uma coisa mais descomprometida, se essa é a palavra. Vai pra Infância. escola, brinca. Isso Não acaba ser sendo adultizada, não ser adultizada, né? Acho que isso que é importante nessas leis que você mencionou aí, né? De não ter uma publicidade voltada para criança. Eu acho que é isso que é a preocupação, né? As crianças que estão muito expostas a um mundo de trabalho, mesmo que pareça uma diversão para ela pode ser mais erotizada, ela pode também
vai estar exposta à pressão, a coisas que a situações que ela ainda não tem como lidar. Até cyberbullying, não é? O que você diria para um pai, uma mãe, que já estejam passando por um processo, porque começaram lá atrás com seus filhos, seja publicidade via... via redes sociais, o mundo artístico, ou que elas estejam envolvidas nesse trabalho diário, né, nas mídias sociais. O que eles devem observar? Porque essa criança, quando eu falei de voz, ela tem que ser respeitada nas suas vontades. E muitas vezes nem ela sabe o que ela quer. Exatamente. Então, o que esse pai e essa mãe podem fazer? Então, você falou uma palavra-chave aí, que eu acho que, em primeiro lugar, observar. Primeiro, observar. Observar a sua criança, né? Tenha essa sensibilidade, busque essa sensibilidade de observar, porque muitas vezes a criança ela não comunica verbalmente as coisas, né? Mas através do comportamento também. Então, hoje a gente fala tanto em conexão e a gente é tão conectado com diversas redes sociais, com tudo, e às vezes não consegue se conectar com a nossa própria família que está em casa, né? Então, observa a criança. Como ela está? Será que ela está gostando? Será que ela está diferente hoje? Sabe? Perguntar do mundo dela, se interessar. Então, assim, ter mais presença mesmo, não tem outra forma, né? Ter mais presença familiar, que eu acho que é uma forma de você se conectar com a sua família, com a sua criança, para perceber. E à medida que você percebe que tem alguma angústia, alguma coisa, o que a gente faz depois? Diálogo. Então, é conversar sempre e não ficar preso aos tabus. Então, lembra quando teve a baleia azul, né? A Momo, essas coisas todas? Então, tem algumas pessoas que ficam tão preocupadas e tão com medo disso, que falam assim, não, nem conversa sobre isso. Pode conversar, porque seu filho já deve estar sabendo com certeza. Lá na escola, todo mundo já falou de baleia azul, de Momo. O problema não é conversar sobre coisas muito polêmicas. O problema é justamente não conversar, né? Então, é falar o que perguntar como se sente. Tudo bem, tem criança. Ouvir essa criança, né? E ouvir, é isso aí. Observar, ouvir. Também não vamos demonizar, como eu falei, as redes sociais, a gente tá nisso. Mas, então, tem gente, criança a que gente gosta, acaba beleza. postando nosso filho. É aquela coisa que ali. você... né? Mas tem limite. Então administrar tudo isso, não deixar, perceber se a criança tá trocando atividades essenciais, que são brincar, ela tem que ter hora para dormir direito, para brincar, para ter entretenimento, escola, presencial, atividades presenciais com pessoas, interação real, porque depois ela vai ter dificuldade com frustração, com se relacionar, né, se ela ficar só nesse mundo aí. Então, esse tipo de atividades que são essenciais. Administrando isso e percebendo o seu filho, eu acho que é uma forma, né? Bom, e tudo vira um negócio, né? E falando um pouco de empreendedorismo, a gente traz isso. Crianças e redes sociais, impactos do fenômeno dos youtubers mirins no Brasil. Isso. Reflexo do comportamento adulto contemporâneo, claro, né? Eu fico indignada, como diz Gil do Vigor lá, quando a mãe fala assim, ai, meu filho inteligente, tem 2 anos, já fica no celular. Não é que seu filho é inteligente. O seu filho é como qualquer filho de outro, do vizinho, que repete o que você está fazendo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e botar o filho no pedestal, que tô cansada de ouvir mãe perfeita, viu? Reunião da escola, como os filhos são perfeitos. Eu tenho dó, eu olho pra mãe e falo, que dó desse filho. Porque filho que é muito perfeito, ele canta, ele nada, ele cozinha, ele arruma a cama. Nossa, cuidado. Eu vou ser sincera. Eu não sou psicóloga. Você tá criando um psicopata. Com perfeição. Ai, eu vivo a natureza. Cuidado com essas coisas, gente. Mas vamos lá. Voltando às vezes aqui, é uma fantasia, né? Essa coisa da perfeição. Nem é. Projetar uma coisa que, né? Gente, por favor. Filho é filho, também dá dor de cabeça, dá trabalho e faz parte. Isso é um ser humano normal, pra mim. Isso mesmo. Bom, voltando aqui, acho que eu desabafei. O reflexo, né, do comportamento realmente é o comportamento do adulto. A criança, ela acaba repetindo. As crianças e adolescentes que pertencem às gerações nascidas em ambiente totalmente digital estão cada vez mais imersos nesse mundo. Então, tem uma estatística aqui do TIC Kids Online Brasil, que diz que 82% dos jovens brasileiros de 9 a 17 anos são usuários de internet e é possível projetar o impacto de saber em tempo real o que determinada pessoa está fazendo,
o que um ídolo pensa ou o que está vestindo e consumindo. E aí ele diz, né, que esse impacto é um impacto negativo, porque gera uns ídolos. Ah, tá usando isso, eu também vou usar. Eu vou dizer que antes, Tendência. na verdade, era televisão, né? Era televisão. Acaba consumindo mais. Dita tendência. E agora acaba ditando isso, mas eu acabo me inspirando nos youtubers mirins. E o pior, nós como adultos, acho que você colocou muito bem, a gente fica incomodado quando a gente vê uma pessoa que tudo dela é perfeito. Aí você fala, caramba, eu não consigo nem dinheiro pra comer a pizza. Ela come pizza, ela almoça no melhor restaurante, a vida dela é perfeita, o marido dela é perfeito, tudo dela é lindo. E detalhe, gente ela é magra. Sempre. Aí eu imagino a influência da criança quando vê uma outra criança que tem tudo. Tem todos os brinquedos, que viaja, que vai pra um... Entende? Depende da referência dessa criança que vê isso. Porque isso dentro dos valores, dentro de casa, dependendo dos valores que ela recebe, ela vai ver tudo isso e talvez... Mas por isso que o papel dos pais é essencial. É mais ou menos, se a gente fizer uma analogia, assistir filme de terror, jogar jogos violentos, né? GTA, que sai matando. Isso. Assim, tem muita gente que pergunta, isso é ruim pra criança? Meu filho vai virar um psicopata se ele assistir? Pode ou não pode, não sei. Não é porque a gente assiste um filme de terror que, né? Então... É muito do valor familiar. Sim. Também. Até para a escolha da escola. Eu já escutei várias vezes, mas seu filho está estudando naquela escola. Mas você sabia que aquela escola cria monstros? Não é a escola que vai criar monstro. É o que eu faço com ele dentro de casa. Então, é muito do valor tem referências. Lógico, tem referência. Também. Genótipo e fenótipo. Isso. Lógico. É um coquetel disso, é uma mistura. Só que a gente tem muita... E eu acho que o ambiente, porque a gente tem que escolher aquilo que a gente alimenta na nossa vida, né? Se ficar muito nisso, como eu falei, até a gente é impactado. A gente é muito impactado. A gente sabe que o nosso valor não tá ali, naquela roupinha de marca, naquele perfume não sei o que lá. A gente quer. Não, e às vezes a gente é invadido por esse desejo de consumo e confundido por isso. Muitas vezes eu quero comprar aquele sapato, eu tô querendo comprar aquelas pernas, né? E, na verdade, ou aquela sedução, ou aquela magreza, e vai frustrar, porque não vai... E um filho, ele, assim, às vezes, por exemplo, na família que tem 2 filhos, né? Que nem minha mãe fala, eu criei vocês 2 iguaizinhos. Não criou igual. Às vezes até a educação, a base foi a mesma. Mas, às vezes, a energia que foi gasta comigo, ela já não tem mais disposição para gastar com a minha irmã, e minha irmã já dá um pouco mais de trabalho. Então, às vezes, é isso. A gente sabe como é o filho da gente, porque a gente dá a educação. Mas sabe aquele que precisa de um pouco mais? Como vai reagir cada um com a educação que você tem que gastar mais energia. É verdade. São diferentes, né? São as diferenças. Mas eu acho que a gente educa diferente. Porque as pessoas são diferentes, têm demandas diferentes. Tem demandas Exatamente. Um é mais firme, outro Exatamente. Mas essa super... Aí eles ainda falam, você faz diferença. Porque vocês são diferentes, o que eu faço diferente? Quer dizer, eu faço diferente, não diferença. Porque são diferentes, com um é bem mais fácil. Quem que a gente tem a tendência de se aproximar mais daquele que é mais difícil ou mais fácil? Eu digo aproximar no sentido de ser, às vezes, menos chata. Sim. E mais acessível, porque ele é mais acessível, essa pessoa. Né? Às vezes tem questão de afinidade também. Não Também. quer dizer que ama menos, não ama. Não. Mas tem algumas afinidades, tem facilidades, né? Tem E a personalidades. gente não pode se culpar por isso, né? Se responsabilizar, talvez, né? Mas não se culpar. É verdade. Gabi, tua pergunta? Ai, eu tenho tantas. Não, mas deixa eu voltar aqui. A gente estava falando esses dias com um sociólogo que esteve aqui no programa, e ele trouxe a questão da perda de capacidade dos alunos de concentração e aprendizado. Olha lá. Os chamados cretinos digitais, ele disse, porque a geração atual seria a primeiro menos inteligente que as gerações anteriores, de acordo com a pesquisa que ele trouxe para a gente. Olha. E eu trouxe exatamente o autor dessa pesquisa aqui, para tratar com você de uma fala dele que está sendo super criticada, que é o neurocientista francês, Michel, com um nome difícil, o sobrenome, Desmourget, sei lá, ele é francês, autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais,
o perigo das telas para as nossas crianças. E aí ele diz que os pais devem adiar o máximo possível o contato das crianças com a tela. A gente não está falando aqui, a gente está falando de exposição da criança, mas à medida que ela tem contato com a tela, Sim. eu tenho um Também. estudo aqui que a partir dos 10 anos ele já tem redes sociais, de 7 a 10 anos. Um percentual aqui bem alto de pais que a partir dos 7 anos já deixam acesso às redes sociais. Então vamos pensar, ele já tem a rede social, então ele pode ter acesso e ele pode se divulgar, se expor. E ele fala para a gente protelar isso, adiar o máximo possível. Até porque na pandemia esse contato foi muito maior, porque não tinha o que fazer. Sim. Aí eu vi os comentários, né, dos pais frente a esse questionamento, essa posição dele. Na teoria tudo funciona, quero ver na prática. Certeza que ele não tem filhos. Casa para cuidar, comida para fazer, af. Aí o outro falou, concordo plenamente. Uma outra. Esse estudo foi feito por homem. Ou por uma pessoa que sai de manhã e volta só à noite e nem imagina os malabarismos das mães. Gente, isso retrata o que os pais pensam realmente. Porque quantas vezes meus filhos não são dessa geração que já tinham, imagina, em casa celular só depois dos 12 anos. Mesmo a última agora que acabou de fazer 12. E que todo mundo já tinha. Mas eu fico imaginando que se eu tivesse um filho hoje, talvez hoje, daqui a 10 anos eu já fosse adiantar, então... Né? Ia dar esse celular antes, porque tudo se faz através disso, até coisa de escola, não sei o que, a comunicação mudou. E aí tem a questão de que muitas vezes isso é um cala-boca. Desculpa, mas é isso. Dar um tablet e um celular é um cala-boca um pouquinho. Ai, meu Deus, eu preciso lavar uma louça. Lógico. Entende? Ai, meu Deus, isso. eu preciso fazer... Ou até para segurança da criança, para não sair por aí. Eu vou lá, né, e dou. Então, eu queria saber toda essa história que eu tô contando sobre os cretinos digitais. Sim. Se você Tapa na cara já o título desse livro, né? o que você tem a dizer aqui, se você fosse comentar. Não, eu concordo com ele, viu? Eu acho que tem que adiar. Porque, assim, mas não significa não colocar a tecnologia pro seu filho. Significa, por exemplo, você pode dar o tablet enquanto você tá cozinhando, lavando a louça, porque antigamente era televisão, né? As mães também precisavam, né? As famílias precisavam desse respiro aí. Mas tem coisas boas na internet, tem jogos, tem um monte de coisa que eles podem fazer que não precisa ficar tiktokeando o tempo inteiro, fazendo dancinha, se expondo. Eu acho que é essa a questão. Você é a favor de um tempo olhar assim a qualidade por dia? e olhar a quantidade. Eu falo assim, quando minha filha ganhou um tablet com 10 anos, um tempo por dia, você vai usar por 1 hora. Eu acho que pode funcionar. Por quê? Porque tudo na vida tem regras, né? As crianças já vão aprendendo isso, tem a rotina. Então, ela tem tempo também para brincar. Ela tem o tempo que ela vai ter que fazer tarefa de escola, não tem? Então, por que não ter um tempo pro tablet? Que o tablet é uma diversão para ela, né? Então, acho que pode ser administrado tudo isso, né? A Bi, o problema... vai encurralado? Desculpa, Erika, Não. ia concluir? É isso, vamos lá. E depois, encurralado, Isa, emenda a sua pergunta nada a ver do dia, ok? Pelo nosso tempo. Faltam só 13 minutos. Mas que isso, passou Tem muito bastante coisa ainda rápido pra falar. hoje com você. O encurralado tem a ver com o saudosismo que você mencionou aí anteriormente. E tudo a ver aqui com a nossa conversa de hoje, eu acho. Vamos lá. O revival dos anos 2000, que tem ocorrido em diversas manifestações culturais recentes, principalmente na música, acontece porque temos muita frustração no ar. Essa é a opinião de uma vocalista, da vocalista do Paramore, a Hayley Williams, e a declaração foi dada a um portal de notícias. E aí vieram os comentários. Revival das músicas é trazer essas músicas, né? No caso, ela estava falando da música, mas a gente está vendo isso. Bom, a moda sempre foi. O comportamento Cíclica, humano, né? né? É cíclico, e aí tudo acompanha essa nossa evolução, digamos. Então, no começo de abril desse ano, a artista subiu ao palco do Coachella para cantar um dos maiores sucessos da Paramore, junto com Billie Eilish, né? Com as sensações aí da música atual. A Olivia Rodrigo e tal. Rodrigo. E todos eles têm bebido da fonte dos anos 2000 em suas melodias. Sobre o ressurgimento dessa fase, então, ela se posicionou falando: há tanta frustração no ar agora, e as pessoas querem voltar ao que se parecia, ao que parecia antes, em retrospectiva, como um tempo mais simples. Concordam com ela? Eu acho que sempre teve. Eu também a acho. gente recorreu aos anos 60, Acho que sim. anos Eu ia falar 80, isso, exatamente não isso. Eu acho que sempre que tem A gente tem um músicas que saudosismo. são obras mesmo. E você fala, são pra sempre.
E então é o respeito que a gente tem, aquilo que eles fizeram também, que marcaram uma história, né? Acredito que eu seja isso. acho que faz parte nossa, né, do ser humano, a gente se reportar nossas vivências de infância, de adolescência, de família, né? Então, essas músicas que a gente fica lembrando e gostando. E também tem é a um ver tempo com em que isso não era também. digital, né? Um tempo que muito pouco É. do digital a gente era Mas sempre influenciado. vai ter algo para se Sim. pensar. Anos 60 era um tempo que não tinha tal coisa. Eu acho que faz parte desse saudosismo que a gente É o tem. saudosismo. Eu acho. Sabe o que Maria Bethânia falou? Quero te escutar. Uma colocação dela numa entrevista. Ela disse assim: eu gosto de viver com a realidade. Com muita, não fantasia, mas algum delírio. Porque só a realidade, para mim, é insuportável. E eu penso que a gente também, quando a gente remete ao passado, é um pouquinho do... Putz, vamos aliviar aqui alguma coisa de hoje que tá do jeito que a difícil, gente tá gostaria. pesado, né? Sim. E vocês sabem que esses dias eu fui num karaokê, né, aqui na cidade. Não vou fazer propaganda porque ele não está nos patrocinando Isso aí, ainda. Se patrocinar, Ainda. a gente fala. E aí eu tava com um amigo de 38, eu 35, e tinha uma molecada lá. E eles estavam cantando as musiquinhas da moda. Eu falei, vamos cantar? Ah, vamos. Aí a gente começou a cantar umas músicas do nosso tempo. Cazuza, Legião Urbana. Aí tinha um pessoal mais velho também que tava no lugar, que você percebia que cantavam umas músicas, e os jovens na musiquinha celular? O quê? do TikTok? momento. Não, as musiquinhas do momento. Ah, tá. Né? Aí eu falei assim, ó, agora a gente consegue separar o joio do trigo. Porque dá pra perceber quem é jovem e quem é velho. Cringe. Sim. Quem é cringe. Os cringe. Ou seja, nós somos velhos, né? A nossa referência musical é velha. Mas eles cantam também. Eles Não. cantam também. Nós não conseguimos cantar as músicas que eles ouvem, né? Que nem vai ter o show da Luísa Sonza, né? Eu vai ter consigo, agora. Isa. Eu sei um monte. Porque você tem filho, né? Porque eu me envolvo muito com as questões dos meus filhos Isso. mesmo, realmente. Sim. Então, o que eles ouvem, não tudo que eu gosto, óbvio. Sim. Mas respeito, eles gostam. Mas tá ali na sua casa, Mas tá você na minha ouve. casa toda hora. Eu não tenho essa referência jovem dentro da minha casa, então eu não sei uma entendi. música que ela toca, É. entendeu? Lá em casa eles se reúnem. Um dia eu falei, gente, vocês vão do céu ao inferno. Começa do louvor. É isso que eu sinto, céu ao inferno. Coisas, falou, essa Do coisa luxo ao meio assim lixo. complica. Aí vai pra Chorão, aí vai pra Juventude, aí vai pra não sei o quê. Fala, pô, melhorou. Aí, daqui a pouco, estavam tocando um louvor. É. Eu desci, abri a Adorei. porta e Caramba. vocês vão do céu ao inferno. Que É coisa muito mais bipolar louca, o não é? negócio. É que Não, nas tem de tudo. escolas, quando tem os intervalos musicais, eles valorizam essas músicas antigas. Então, o que eles falam que a gente ouve a careta, né? Nas escolas a gente vê que não, eles valorizam e daí os alunos obrigatoriamente acabam tocando. acesso. E quando você vai à escola de música, Isa, que, né, eu já cantei, mas é só na igreja, Isa que é mais imerso Atuante, nisso. né, A Isa? escola de música vai te apresentar esse estilo musical, né? Você não vai lá pra aprender funk. Nada contra, por favor. Sim, eu sim. É que ouço. depende Tem da música cidade. O conservatório é mais É. lírico. Mas Sim. região, por exemplo, lá em Goiás, é muito sertanejo. É mais sertanejo. Puro, né? No Rio de Janeiro já é mais funk. Então, Total. e faz parte. No não Rio é de nenhuma Janeiro, né? crítica, Muito, entendeu? muito funk. Isa, a pergunta nada a ver do dia. Ai, gente, vamos lá. Então, 7 Tô minutinhos. chocada. Olha, a minha pergunta nada a ver do dia é quase o encurralado da Gavi. Porque eu vou falar um pouquinho da questão da fofoca, Porque o meu né? encurralado não foi muito encurralado hoje. Não foi. Foi leve. Que bom, Não obrigada, foi. gente. Então eu quero provocar vocês, né? Não adianta mentir, meninas. Ainda mais assim, ó. Vamos falar aqui, ó. As mulheres gostam mais de uma fofoca do que os homens. Mentira, os homens gostam de fofoca sim. Gostam muito. Gosto. É claro. E aí eu queria ver com vocês. Por que fazer fofoca é algo tão especial? Vocês já pararam pra pensar nisso? Que a fofoca é algo tão especial? Você sabe que você conhece bem o meu perfil já, né? Eu dou uns cortes quando eu Tem, percebo que rola uma coisa. E esses dias eu dei um corte e foi bom. Porque uma pessoa falou assim pra mim, sabe fulano? Que se separou, mas que estranho, eu vejo nas Olha o redes tom, sociais olha o com o tom, marido. adoro. Não, porque fulano viu também. E eu disse o quê? Eu falei, nossa, mas você acha também trazer a pessoa aqui? Era uma situação ali. Então eu falei, viu, se a pessoa tá feliz, é que eu queria cortar. Que seja. Que seja assim e tal. E foi bom, gente, porque depois de ver que separou é nada. E a pessoa viu uma situação, achou que era, Nossa tava Senhora, com uma amiga, meu Deus. alguma coisa. Porque a gente é amigo, a Sim. gente é homem, mulher, a gente sai, não é, Gabi? A gente sai pra conversar, você sai com as fui, vou tomar café. Olha,
Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Gente. Assim, há pessoas como eles, por exemplo, eu tenho intimidade. Eu faço alguns desabafos. Não vou dizer nem que é também. fofoca. Mas podem ver, eu sou uma pessoa que Mas geralmente a gente faz da cortando. nossa Gente, acho que vida, não é né? nada disso, tal. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco... Mas por que a fofoca ela é tão especial pra gente, assim, sabe? Porque vai nesse ponto aí que você falou. É a confiança que eu tenho no outro de falar do outro pro outro. Sabe que isso eu não tinha pensado. Eu Mas pensava você- num a alívio de sair da sua realidade e falar A gente dos se outros. sente especial. Poxa, a Flávia veio fazer uma fofoca da Gabi pra mim. Mas Ah, isso tá. pode Esse ser- é um aspecto. Pode ser é um um aspecto. aspecto. Mas o outro é pensei você naquele que eu projetar falei. uma coisa. Porque às vezes tem essa coisa de dor de cotovelo também, né? A inveja, É né? inveja. E não pode palavra ser um terreno inveja. também perigoso, Érica, porque, como a Márcia Mami que fala, é uma coisa assim. Maria que falou de João, João também falou, entende? Então, cuidado, que aquela pessoa que... eu Quando tenho- Pedro fala de Paulo, sei mais de Isso, eu ia Pedro do que falar de isso, Paulo. é. Na psicanálise tem essa alguém frase. fala muito Freud do falou outro, isso. vai falar de você. Então, É. existem pessoas que às vezes elas falam sim da outra pessoa, mas eu sei que elas estão falando pra mim e essa situação específica. É, então, a gente específico. não sai pra um café pra falar mal das pessoas. Lógico. E tem pessoas que eu já convivi, hoje, graças a Deus, eu não convivo mais, que o momento era esse. Fala de fulano, daí eu falava, putz, sair daqui vai falar de mim. Então, A gente Isso tem é que óbvio. tomar, a né? gente tem que tomar cuidado com essa inveja, né? Com as projeções que a gente projeta no outro, mas também uma autoanálise, Que né? dizem Porque às respeito vezes a a gente gente. faz isso também, né? Sem querer, né? Uma coisa meio... Porque, vamos dar um exemplo, às vezes aquela mulher que vê uma moça de shortinho e fala, olha que baixa, olha que não sei o quê. Tava doida pra usar aquele shortinho. É. Por isso que eu não falo. Por Eu dentro, usava muito a ela mini saia. gostaria. Então, ela tá projetando Ai, eu já nem falo alguma que eu sei que eu coisa ali, queria. né? Então, isso é fofoca, né? É a invejinha do santo dia que a gente sente, às sabe vezes. que o marido vai olhar? Daí Também, a insegurança, a insegurança. Vou falar, eu não gosto de fofoca. De verdade, eu evito bastante. É. Até às vezes, quando eu sei que a pessoa vai me contar uma coisa muito assim, eu falo, eu vou evitar. Eu evito encontrar. Gente, assim, que nem Sim. você falou, que eu sei que o encontro é baseado em falar dos outros. Eu falo, puta, Não, que perda de depende tempo. da pessoa e é nesse ponto, Ai, né? que Tipo, a pessoa só chatice. faz fofoca, não sabe. Sabe? Aí eu não quero saber, eu não quero. Aí eu falei, Gabriel, eu não quero. Esse dia aconteceu isso. Eu falei, eu não quero saber, eu desmarquei, eu tô fugindo que nem o diabo da cruz. Ele falou, eu ia querer. Aí você falou do homem. Eu ia querer sim. Nossa, como você consegue? Você não tem o mínimo de curiosidade, Gabriela. Eu falei, não, eu não quero. Eu prefiro não saber, eu quero minha paz, entendeu? Tipo, Mas você sabe que o Flávio também falou assim, viu? Mas. Já corta. Tipo, quer saber mais? Falou, não sei. eu não sei. Como você não sabe? Você não perguntou? Eles são pior. Tô começando a achar. Eu não perguntei. eu Não, os tô homens perguntando. fofocam muito. Agora, tem vezes que eu chego em casa, assim, com alguma coisinha, que eu quero contar só pra eles, mas eu só conto pra eles. Pra nossa família. Eu falo, gente, Faz parte. eu tenho uma fofoca, eu preciso contar pra vocês. E por que eu sinto essa alegria? Já me perguntei. Tem umas Olha lá, fofoquinhas. ela se torna especial. Mas tem umas fofoquinhas menos pior também, que não é maldosa. Sabe por que eu né? sinto? Porque eu um pouquinho saí da minha vida. É. O Um fofoco pouquinho não é saí você, da né? minha realidade, sabe? Aquele alívio assim, falar... O outro tá se dando mal, poxa, graças a não Deus é nem que não se sou dando eu. mal, às vezes, mas é alguma coisa mais, às vezes, picante. Tava falando, desculpa. Detalhes. Pra gente terminar, né, o nosso 3 às 11 de hoje. O que você dá de dicas, então, nesse momento que a gente tá vivendo, né? Onde realmente tudo está em nossas mãos, que é o celular, inclusive, claro, desses pequenos. Quais são as dicas, assim, pra viver uma infância saudável? Tá, eu acho que as dicas são um resumão do que a gente conversou. Então, por exemplo, estimular realmente o contato presencial, porque é aí que está toda a riqueza, a verdade, né? Entender que as redes sociais podem ser incríveis e maravilhosas para o aprendizado, para o entretenimento, para um monte de coisa, mas tentar não cair nessas armadilhas, porque ali tem muito glamour, tem muito desempenho perfeito, né? Então, como é que você vai fazer isso para o seu filho entender isso? Administrando junto com ele a quantidade e a qualidade do que ele está consumindo nesse sentido, tendo muita percepção e diálogo. Eu acho que isso resume, né? Muito bom, gente. Mas a última pergunta tem mais um minutinho. só. Eu acho que essa questão da frequência, quando a gente fala em superexposição e hiperexposição, é realmente que o sharing, ele vem nessa pegada do aquilo que a gente todo dia, a criança acaba virando um trabalho dela, ou e dosar com as atividades diárias essenciais e que as crianças precisam, para não nos tornarmos ainda mais desconcentrados, desatentos, desfocados, que são
é o que os neurocientistas têm dito, que nós estamos, essa geração já, a geração anterior, se transformando em pessoas, em cretinos digitais. Essa preocupação, a gente tem que ter isso em mente. Nós, a nossa geração também, eu acho que nós estamos É bem forte essa vivendo palavra, né? isso. Até queria falar assim, que também não sou contra os pais, né? Que estão falando aí que a gente precisa de um respiro. É verdade. É verdade. Mas Administrar, né? Essa Administrar. questão, acho que é mais a administração do E tempo. cuidado, né, gente? Filho perfeito Cuidado. é problema. Exatamente. E ter cuidado também com as redes sociais. E quando a gente fala de consciência coletiva, é você entender que o outro também tem uma patologia, né? Então, até mesmo as fotos que a gente posta das crianças, tomar verdade. cuidado. Às vezes a criança tá na praia, tá numa piscina. Pedófilos de plantão. Exatamente. Adoram, né? São Essas usadas imagens. as fotos As das danças Sexualizam crianças, mesmo, as né? danças sensuais. Eu não sou contra nada. Eu acho que tudo tem que ter parcimônia. É, Então, a administração, gente precisa cuidar do que é nosso Uhum. e também cuidar do próximo, porque o próximo às vezes não sabe cuidar o que é nosso. Então, é isso aí. Infelizmente, né? Muito bom. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Érica, pela Obrigada, participação, agradeço, viu? adorei. Até uma próxima. Até. Obrigado, Obrigada. pessoal. Tchau, Até tchau. quinta. Tchau.